Então, gente, o tratamento para infarto agudo do miocárdio, ele visa a perfusão miocárdica. Significa isso? Ele visa a passagem desse sangue livremente, tá? Então, esse sangue ele tem que ser livremente passado para o coração, tá? Por meio da utilização de agentes trombolíticos, antitrombolíticos, que significa isso? Clexane, heparina, tá? O AS, que são medicações de protocolo, praticamente, tá? O AS, então, é o primeiro, tá? Porque o paciente ele tem que evitar que haja coágulo nesse sangue, a mais que já tenha isquemia. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar medicamentos antitrombolíticos, tá? E até mesmo, se necessário for, uma angioplastia transluminal coronária. E em alguns casos, a revascularização do miocárdio. Então, vamos por partes, tá, gente? Essa angioplastia, o que significa ela? Nós temos que fazer com que essa isquemia, ela sane, né? Então, é feito a introdução de um catéter, tá? Nessa artéria e colocado ali um stent ou um balão. Já ouviram falar nisso? O stent é tipo um guarda-chuva, tá? Que colocado lá no lúmen, você vai colocar ele através de um catéter e vai abrir esse stent. Ele vai ficar como um guarda-chuva, ele vai abrir dentro dessa artéria, assim, tá? Vai abrir e vai fazer com que a artéria que está assim, colabada pelo problema da isquemia, tá? Vai ficar aberta para a perfusão sanguínea. Isso é uma angioplastia. Antitrombolíticos são medicamentos como Clexane, como heparina, que vai fazer com que o sangue se dilua, tá? Nesses trombos que estão ali, tá? Vai diluir e não vai deixar criar coágulos, tá? A terapia medicamentosa preconiza a analgesia para alívio da dor, ansiedade, que o paciente com certeza vai estar ansioso por notícias dele, por conta do tratamento, o que está acontecendo com esse tratamento. Ele fica muito ansioso, perguntando, né, o tempo todo, questionamentos tanto da família quanto do paciente. Então, vamos sanar a ansiedade desse paciente. Ácido acetil salicílico, nosso AS, que a gente comia como bala lá atrás. Olha só como esse remédio é importante, como essa medicação ela é importante no tratamento do infarto agudo do miocárdio, tá? É obrigatório o uso de AAS, que é o acetil ácido salicílico, o nosso famoso AS, acetil ácido salicílico. Eu queria falar com vocês aqui, neste momento, sobre uma medicação rara, caríssima, tá? Que é encontrada em salas vermelhas de UPGs, UTIs, tá? Sim, não é uma coisa que você encontra em grande quantidade, infelizmente, porque é uma medicação cara, que nós chamamos de RT-Prase. Esse nome é esquisito, né? RT-Prase. Ele é um antitrombolítico potentíssimo, gente. Vocês não têm noção do que é o RT-Prase. Nós temos ele em dois nomes, tá? Nós chamamos de RT-Prase e falamos também de tem um outro nome que nós chamamos. Eu uso esse nome de RT-Prase, tá? RT-Prase. É um trombolítico e ele vai, se administrado no momento em que há, tá, essa isquemia, ele na mesma hora, no mesmo momento, ele vai destruir os trombos, ele vai dissolver esses trombos, assim, numa rapidez impressionante, tá? É um medicamento que teria que ser, assim, um medicamento corriqueiro, mas não é, ele é muito caro, tá? Então, assim, é muito engraçado diretamente ali, você conviver com ele. Na unidade que eu trabalho tem uma dose de RT-Prase lá. Então, assim, é interessante que nós tenhamos acesso a essa medicação, tá? RTPA também, tá? Lembrei agora, mas a gente chama, eu conheci pelo meu professor com o nome de RT-Prase, tá, gente? Então, assim, é uma medicação que vocês podem pesquisar lá no Google, que vocês vão ver o efeito que ela tem e a necessidade de ter essa medicação
dentro de uma sala vermelha, dentro de uma UPG, tá bom? Eu não poderia ter deixado de falar dele. Às vezes as pessoas não falam, mas assim, é interessante saber que existe uma medicação além do limite, tá? Acima da média, que é o RT-Praise. Aqui a angioplastia sendo feita, tanto com o balão, tá lá. Eles colocam dentro da artéria, infla o balão e o sangue que tá com a isquemia, que tá do lado esquerdo aqui, ó, vai passar pro direito, tá? Ela vai fazer o quê? Vai estender essa artéria e o sangue vai circular. O stent, tá vendo que é mais furadinho? Aqui, gente, ó, no balão ali, você tá vendo uma placa de ateroma, tá? Uma placa de gordura que se juntou de um lado e do outro dessa artéria e fez com que ela ficasse com estenose, tá? Ficasse ali bem estreitinha. Então, o balão, ele vai fazer a separação, tá? Vai fazer com que ela fique bem separadinha para o sangue circular livremente. E ali no stent, vocês estão vendo também que o stent, ele vai ser elevado por dentro dessa artéria, tá? E lá ele vai ser aberto para que a passagem do sangue se normalize nessa localização, tá? Então, essa é a nossa angioplastia. Então, aqui está dizendo que a introdução de um catéter, tá? De um tubo contendo um balão vazio, através da artéria da perna, tá? Da artéria coronária afetada. Enche o balão, tá? Esse balão se alarga e o movimento do fluxo sanguíneo se estabiliza, tá? Tá só aqui a explicação da angioplastia para vocês. Vale a pena vocês lerem e pesquisarem em clínica médica, muita coisa mesmo, tá? Aqui está dizendo da angioplastia, né? A conduta terapêutica, oxigenoterapia, o catéter nasal que eu falei com vocês, de 2 a 3 litros, que nós podemos colocar até 3 litros, nós podemos fazer, tá? Nós podemos fazer, porque assim, é o protocolo de 2 a 3 litros. Então, a gente não precisa de autorização para colocar o terceiro litro, até o terceiro litro. Analgesia, com morfina ou dolantina endovenosa, tá? Vasodilatadores, como a nitroglicerina sublingual ou o nitroprusionato de sódio, nitroprusiato de sódio, que diminui a isquemia. Antiagregantes plaquetários, né? O AS. O que significa antiagregante plaquetário? As plaquetas, tá? As plaquetas, o que elas fazem, gente? Quando a gente tem um corte, quando a gente tem um acidente, que há um corte, as plaquetas são acionadas para ir lá naquela incisão, naquele machucado, naquele corte de faca, onde você se machucou, numa perfuração. As plaquetas são acionadas e vão lá, elas vão se agregar para fazer o tamponamento desse sangramento, porque senão você sangraria até a morte, tá? Então, quando há o sangramento, as plaquetas são acionadas e elas vão lá naquela localização onde houve a incisão, onde houve o corte, onde houve a perfuração e vão se agregar para fazer o tamponamento, ok? Quando você toma um antitrombolítico, tá? Um antiagregante plaquetário, elas não vão conseguir se agregar. E é isso que é necessário quando você tem um infarto agudo do miocárdio. Você não pode deixar com que as plaquetas se aglomerem, tá? Elas não podem ficar agregadas para que não haja trombo. Então, o AS, ele age como trombolítico, tá? Ele faz o quê? Ele rompe esses trombos ocorridos em infarto agudo do miocárdio. Porque o infarto agudo, ele produz muitos trombos, né? Então, o que acontece? O AS vai lá e dissolve, tá? Rompe esses trombos, tá? Com menos de 12 horas. Então, ocorridos um infarto agudo com menos de 12 horas, o AS faz o efeito, tá? Ele promove a perfusão sanguínea, não deixando que as plaquetas se aglomerem, tá? Ela não se aglomera, ok? Por isso que antiagregante plaquetário. Agregar as plaquetas, tá? Aqui nós temos a dolantina, é a dolantina que tá aqui, gente, a morfina, tá? Aqui nós temos a morfina, eu fui estender agora.
Aqui nós temos a dolantina, tá? Que são medicações fortes, tá? Opioides, tá? Tem os opioides aí, são analgésicos potentes. Eu queria ver com vocês sobre cada um, tá? Vamos estudar um pouquinho sobre eles. Falando sobre a dolantina, gente, a dolantina é um analgésico muito forte, tá? Ele é depressor do sistema nervoso central. Então, o que ele faz? A dolantina, ela deprime o sistema nervoso central, fazendo com que a dor seja sanada. Essa é a força da dolantina, tá? A morfina é um opioide analgésico potente. Ele é muito potente, mas a dolantina, ela faz uma depressão do sistema nervoso central. A diferença é essa, tá? E a morfina, como opioide, vai sanar aquela dor porque é um analgésico super. Nós temos, vamos ver aqui, continuando no tratamento clínico. Gente, eu vou dar uma parada que já tem 11 minutos de vídeo, tá? Vamos começar a partir do tratamento clínico aqui, tá bom?